Dia 29 de junho de 2024, eu tive uma experiência que me levou muito perto da morte e aquilo me deixou numa reflexão profunda por alguns dias. E depois daquela experiência, eu amadureci ainda mais a minha visão sobre o meu papel enquanto homem, meu papel em relação à minha família, enquanto eu estiver vivo aqui nessa terra, enquanto o Senhor me permitir exercer esses papéis. Quero compartilhar essa reflexão contigo e acredito que isso possa produzir algo de bom em você também, no seu entendimento sobre isso. Eu sou Alan Zequini, esse aqui é o canal Homem de Família. Vamos lá. Dia 29 de junho de 2024 era um sábado. E aqui, numa cidade perto da nossa, existe uma festa tradicional que se chama Festa das Cerejeiras, na cidade de Garça. E eu e minha família estávamos rumo à Festa das Cerejeiras neste dia, até que, enquanto nós dirigíamos na estrada, a gente simplesmente, de repente, sem esperar nada, sem perceber nada, sentimos um impacto enorme de um carro batendo no nosso. Ele bateu atrás do nosso carro, inclinando o nosso carro um pouco para o lado também. Nós estávamos com o nosso carro por volta de 100 km por hora e esse carro bateu em nós em uma velocidade tão acima do que nós estávamos, que mesmo nós estamos indo no mesmo sentido, o nosso carro deu perda total. O carro que bateu em nós foi uma caminhonete mais alta, mais forte, que após o acidente também teve que ser guinchada. Não andava, não saía do lugar. Era de noite, pouca iluminação. Nós estávamos em 5 no carro, nós 5 aqui de casa. Eu, minha esposa, meus 3 filhos. Foram minutos de muita tensão. Eu nunca mais esqueço daquelas sensações. Do jeito que o carro bateu, nós fomos impulsionados para frente e batemos na sequência com aquilo que salvou a nossa vida, que foi a mureta do meio da pista. Nós fomos lançados imediatamente naquela mureta. E se ela não existisse, se estivéssemos em uma estrada de pista simples, teríamos sido lançados na direção de quem vinha na contramão. E é uma estrada bem movimentada. Batendo naquela mureta, nosso carro perdeu completamente, você pode ver nessa foto aqui, a roda da frente ela se soltou, o carro não obedecia mais, e ele foi se arrastando literalmente por muitos metros. E nós, naqueles segundos em que o carro se arrastava, especialmente eu pensava se viria mais impactos, se vinha outros carros vindo na pista, se nós seríamos ainda atingidos por outros veículos ou por aquele mesmo. Mas o nosso carro foi se arrastando até parar. As portas não abriam, as crianças gritavam, minha esposa chorava e eu pulei pela janela, fui tirando um por um, levando para o meio do mato para poderem ficar seguros em relação a outros impactos. O estrago era muito grande nos 2 carros e a sensação que tomava conta de nós naquele momento era desespero. Logo que eu entendi que ninguém se feriu, eu fiquei aliviado, já me senti grato por ninguém ter se machucado tanto. Buscamos ali resolver a questão, mas o ponto foi que nós tivemos um acidente seríssimo. Eu já vi, pessoalmente, muitos acidentes menos sérios, menos intensos, que causaram mortes. E naquele dia nenhum de nós sofreu um arranhão. O Senhor nos guardou. Mas poderia ter sido um dia em que nós tivéssemos perdido a vida. Nós confiamos que o Senhor sabe de todas as coisas, confiamos que ainda não era a hora, mas é fato que poderia ter acontecido de um de nós, ou alguns de nós, termos morrido naquele dia. E eu fiquei muito reflexivo sobre isso. Eu penso nisso, meu irmão. Eu tenho um bom seguro de vida, nossa família, em relação a essa estruturação, não ficaria desamparada se eu partisse, se o Senhor me chamasse, mas eu fiquei pensando sobre mais do que isso. Eu refleti muito naqueles dias e tem um texto muito conhecido, talvez você o conheça, mas um texto bíblico que me ajudou muito a assimilar a percepção que Deus traz para a gente na Bíblia sobre isso. Olha só o que está aqui em Mateus, capítulo 6, dos versos 25 ao 27. Olha só. Por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais importante que a comida, e o corpo não é mais importante que a roupa. Observem os pássaros, eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimentos em celeiros, pois o Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos do que pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? Esse texto, meu irmão, é um convite para que eu e você possamos confiar no Senhor, para que nós possamos entregar nas mãos dele a confiança sobre os nossos dias. E o que cabe a mim e a você?
as escolhas que nós faremos enquanto nós vivermos. Eu não sei quando Ele vai me chamar. Ali eu notei que eu estive numa situação muito próxima, que poderia resultar na morte de alguém com certeza. Eu não tenho o poder de acrescentar nenhuma hora à minha vida, mas eu tenho o poder de fazer as escolhas, os posicionamentos, de ocupar os papéis que o Senhor me chama para fazer. Eu tenho o poder de honrar o Senhor com a minha vida, em todas as responsabilidades que eu tenho, seja no cuidado com a minha saúde, com a minha família, com os meus negócios, com tudo aquilo que eu faço servindo a Ele. Então, eu quero te convidar para que toda vez que você pensar sobre a sua vida, como nós não podemos acrescentar nada à nossa existência, eu e você temos controle de pensar em como é que nós vamos viver. O que é que nós vamos deixar quando nós formos? Essa é a pergunta que eu penso que vale a pena ser feita. Qual é o seu legado? O que é que fica com a sua família, além da estruturação material, quando você se for? O meu pai era um homem que? O meu marido era um homem que? Quem é você? O que é que você vai construir? A Bíblia nos instrui de tantas formas, meu irmão. Mas eu quero ir com você para uma referência onde Paulo instrui os homens e isso veste perfeitamente para nós hoje. Lá em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13 e 14. Versos 13 e 14. Estejam vigilantes, permaneçam firmes na fé. Sejam corajosos, sejam fortes, façam tudo com amor. Olha só, meu irmão, que bela escolha de nós dois vivermos, eu e você, aplicando isso aqui em cada responsabilidade que nós temos. Pense que essa é a forma que eu e você poderíamos viver para ter um legado forte. Olha só. Estejam vigilantes, permaneçam firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes e façam tudo com amor. Eu não sei até quando você vai viver, meu irmão. Eu não sei até quando eu vou viver. Mas eu sei que, enquanto nós estamos aqui, existem pessoas ao nosso redor. Pessoas que são influenciadas pelo meu posicionamento e pelo seu, para o bem ou para o mal. Se nós nos mantivermos nessa posição, em cada um dos papéis que nós devemos exercer, como maridos, como pais, como responsáveis por uma casa, responsáveis por um negócio ou por uma função específica em um negócio, responsáveis pelos nossos pais, responsáveis pela nossa saúde, por tudo que nós nos comprometemos a fazer. Se eu e você formos esses homens, seguindo essa instrução que Paulo deixou aqui, eu e você agradaremos a Deus, honraremos a nossa família. E é inevitável nós construirmos um legado forte. Eu não sei até quando eu vou viver, não sei até quando você vai viver, mas se nós vivermos assim, nós honraremos a memória que nós deixaremos para os nossos. Não se esqueça, meu irmão, o mundo muda quando um homem honra a sua família. Tamo junto.